Levantamos nós todos para nos acolher o homem de Deus, apóstolo Jimmy Rimer, quando vai passar. Aplaudimos fortemente pela glória de Deus. Hoje eu quero falar sobre algo que é área muito prática, que fala sobre a luz, na luz da sua glória. Glória e luz são quase sinônimos em relação a Deus. Eu sei que essa introdução vai ser mais comprida, porque nós temos que entender que a luz e a glória são idênticas. Nós falamos sobre a palavra Shekinah. Shekinah basicamente é a glória de Deus manifesta numa forma visível. Agora, essa palavra Shekinah não se encontra no Velho Testamento. A primeira vez que nós encontramos essa palavra são nas escritas do intertestamentário, né? Aqueles 400 anos entre o Velho e o Novo Testamento. Mas o conceito se encontra em toda a Bíblia. Porque nós encontramos a manifestação da sua glória ao longo da revelação das Escrituras. Eu vou dar alguns exemplos. O fogo, da coluna de fogo no deserto que guia, né, o povo de Israel. A sarça ardendo em que Moisés aproximou e ele tinha de descalçar por causa da terra era santa. Era a presença de Deus, era a glória de Deus manifesta. Pois era sobre o arco da aliança no templo, em que, né, Isaías viu aquela glória. Várias outras, né, aproximaram aquela glória sobre a arca. Então é a manifestação visível do invisível. Não é somente aquela palavra que nós usamos no louvor. Glória a Deus! É muito mais do que isso. É algo que manifesta a sua presença. É a sua glória no tempo, no ministério de Jesus, quando naquela monte transfiguração, a glória de Deus se manifestou e ele estava a brilhar. Moisés, quando ele estava na presença do Senhor, ele brilhava até que estava tão brilhante a luz sobre a sua vida, a sua cara era tão brilhante que o povo diz: faz favor, esconde, põe um véio, nós não aguentamos essa luz. Então é aquela manifestação da glória de Deus. Quantos de vocês têm tido uma experiência na sua presença e as pessoas olham para ti e dizem: uau, o que aconteceu contigo? Parece que está a brilhar, não é? Eu tenho tido essa experiência, não sei se vocês têm, que as pessoas têm visto algo sobre nós, que é sobrenatural. Talvez não estamos assim bem conscientes, mas por causa da presença de Deus, os outros conseguem ver aquilo que até nós não conseguimos ver. Está a ver a presença de Deus sobre as nossas vidas. Não é nada que nós podemos fabricar. Não é nada que nós podemos somente vestir de uma camisola ou um fato assim para ter essa glória. Não. É aquilo que Deus faz, é a manifestação dele na nossa própria vida. Há muitas profecias, até Isaías 6:1, aquela revelação que Isaías viu no templo de Uzias. Diz que ele viu aquela nuvem entrar, ele viu a glória de Deus, né, sobre o templo. E depois vem uma profecia que diz que toda a terra será cheia da glória de Deus. Agora podemos substituir e diz: toda a terra será cheia da luz da sua presença. Ok? E a luz que afasta as trevas. Abacuque 2, versículo 14 diz que
o conhecimento da glória de Deus, acrescenta, em vez de somente só a glória, o conhecimento da glória de Deus será visto em toda a terra, não é? Então é algo importante que a luz e a glória de Deus não seja invisível, mas visível. Jesus, a encarnação de Jesus é que a glória de Deus agora é visível. E essa que o nosso irmão pregou em João capítulo 1, versículo 14. Essa manifestação de Jesus, da glória de Deus, né, para que todo mundo pode caminhar nesta luz. Okay? É aquela visível, aquela parte visível do invisível. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios fica logo depois 1 Coríntios. Facilita, né? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz o seguinte: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Agora nós temos um outro aspecto da encarnação. Agora, em vez de somente a encarnação ser Jesus, agora nós somos, né, visto pela glória de Deus. A luz de Deus. Pessoas vão conhecer Jesus olhando para nós. Ok? Essa é aquela manifestação da glória. Nós temos que refletir como num espelho a glória. E quando eu vejo no espelho, eu vejo o quê? A minha imagem. Mas aqui diz, como um espelho, eu vou ver a imagem de Jesus. Eu vou ver Jesus em mim. Okay? É aquela expressão que nós temos na Bíblia, que nós somos a menina do olho, né, de Deus, que significa a nossa reflexo, a nossa imagem, quando olhamos bem para aquela parte assim do centro do nosso olho, nós podemos ver a quem que nós estamos a ver. Estamos a ver quase um espelho. E nós podemos ver a nós mesmo, olhando para Jesus, podemos ver a nós mesmo no seu olho. É a sua glória em nós. Aquela reflexão, aquela reflexo. Em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10, diz a noiva de Cristo, acerca da noiva de Cristo, que tinha a glória de Deus. A sua luz era como uma pedra de jaspe e o cristal resplandecente. Então a noiva de Jesus, a igreja, também é aquela manifestação da glória de Deus. Nós brilhamos por causa da presença de Deus na nossa própria vida. Agora nós precisamos desarrumar, né, ou examinar melhor como essa pode ter a sua aplicação na nossa própria vida. Porque eu sou um pregador já há muitos anos, né? Então eu sei que podemos pregar para ter uma resposta do povo. Nós podemos pregar de uma forma mais emocional, né, para mover emocionalmente o povo, né? Aprendemos a fazer isso até, né? Podemos fazer isso para
mexer nas emoções. Mas há uma grande diferença entre essa parte que é natural e a parte que nós chamamos revelação, que é quando nós abrimos os nossos olhos, é como nós acordamos pela revelação ou pelo entendimento que nunca temos tido. E meu desejo, irmãos, por isso o meu estilo de pregar não é para mexer nas vossas emoções, mas para trazer um certo entendimento daquilo que talvez não tenham entendido até agora. E uma coisa que eu tenho visto na Bíblia acerca da glória de Deus é que é para Ele, não é para nós. Mesmo estando em nós, mesmo brilhando em nós, não nos pertence. É para Ele. Mas tendo a glória, né, do homem, sente muito bem. Ter alguém dizer, oh Jim, essa foi uma boa pregação. Esse elogio, essa atenção, sabe muito bem. Eu gosto disso, vocês gostam também. Porque vocês estão a falar mais com pregadores aqui, né? Vocês sabem que a glória que vem do homem, né? Nós sentimos muito bem. Saímos do púlpito com né? É tremendo, né? Mas cuidado com isso, porque a glória que vem do homem muitas vezes nos engana, enche a nossa cabeça. E essa, em termos de aplicação, como que nós podemos brilhar com a luz de Deus e não ser estragado, não ser virada para orgulho, pensando que essa atenção, essa glória é para nós, é um certo canal, Quantos de vocês têm visto aqueles caminhões assim grandes assim na rua, aquelas que têm um grande tanque assim, seja de petróleo ou de água, coisa assim atrás, vamos imaginar aquela caminhão grande assim, que tem aquela relota, aquela tanque assim de não sei quantos mil litros que está dentro, mas é muito, 10 mil litros, vamos imaginar, de petróleo. Mas o caminhão em si mesmo só tem 50 litros. Agora, essa tanque, vamos imaginar, essa é a glória de Deus. Nós somos aquele caminhão. Nós estamos a levar a glória de Deus para certos sítios em que precisa glória. Agora, o caminhão pode variar, pode furar um pneu, pode acabar o seu petróleo, gasolina. Ainda tem 10 mil litros. Mas a nossa tendência é que nós pensamos, eu tenho 10 mil litros. Não tens. Estás somente a levar isso. Tens somente 50. Tu estás somente, mas tu tens uma carga grande, porque Deus está contigo. Mas não engana a ti mesmo pensando que aquela 10 mil é teu. É dele. Mas tu tens uma responsabilidade tremenda em levar a glória, a luz, onde for necessário, onde há necessidade, para que o mundo seja cheio da glória de Deus. Eu quero que nós olhamos bem para um evento que aconteceu quase no fim
da vida de Jesus aqui na terra. Essa encontra em João capítulo 12. Nós chamamos isso aquela entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Como acontece em muitos países da África, que às vezes me incomoda, eu não gosto disso, mas subindo ao púlpito, as pessoas colocam os seus casacos, lençóis e tudo, para que o pregador possa pisar aquela tapete vermelha, de honra, para chegar até o púlpito. Essa em muitos lados é mais tradição da igreja, como honrar o pregador. Agora temos uma multidão das pessoas que provavelmente a sua cultura é para honrar alguém, é lançar alguma coisa acima do caminho, seja os nossos lençóis, seja a nossa capa, nosso casaco, ramos de palmeiras e tudo, para andar para cima. É uma forma de honra. Houve multidões, milhares de pessoas naquela descida de Montes Oliveiras para entrar aquela porta dourada de Jerusalém. Porque as pessoas entenderam essa era um sinal de uma profecia que falou acerca de Messias. Que ele ia entrar num momento em Jerusalém. Mas eles tinham também outra expectativa. Eles tinham aquela ideia que ele ia ser rei e assumir o poder como rei natural e expulsar os romanos com o seu poder, e que a glória do Senhor será visto em todo Israel. Então ele estava assim muito contente, alegre e tudo. Os fariseus estavam ali olhando para essas multidões. Eles fizeram um comentário em versículo 19. E disseram os fariseus entre si, disseram: vedes que nada aproveitais. Eis que todos estão após dele. Estava preocupado porque todo mundo estava nesta procissão elogiando a presença de Messias, a entrada em Jerusalém. E depois nós temos o próximo versículo. Agora eu quero que nós usamos a nossa imaginação. Posso fazer isso hoje? Porque a Bíblia não explica tudo. Agora, eu posso estar errado, mas tem paciência comigo, não é? Pouquinho, não é? Porque eu vou ser somente criativo na minha interpretação. Vou esticar um bocadinho, ok? Porque há uma outra história para trás que não está a ser esclarecido. E diz, ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Gregos. Gregos representava as pessoas do alto nível, pessoas cultas, as pessoas que talvez tinham conexões, não é? Porque estava em Jerusalém, mas vieram de Grécia. A Grécia era o centro da cultura, centro da filosofia, centro, não é, até que pessoas em todas as universidades e parte da cultura falava grego, não falava latino, romano, não falava hebraico, mas era grego. Grego era conhecido por todos os académicos, por todo o mundo assim, de nível alto. Então os gregos queriam
ter o encontro com Jesus. Então falaram com Filipe. A Bíblia diz aqui, em versículo 21, dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, de Galileia, e rogaram, dizendo: Senhor, queremos ver Jesus. Ok. Por quê? Vamos pôr em outras palavras. Estava a falar com Filipe, um dos 12. O que está a acontecer aqui é tremendo. Jesus não devia estar somente aqui em Israel. Temos que abrir portas para Atenas, para Roma, para os vários outros lugares de cultura, porque todo mundo precisa daquilo que ele tem. Ok? Agora, tem que ter paciência comigo, ok? Porque essa é a história que eu estou a imaginar. Ok? Depois disse o seguinte: Filipe foi dizer a André. E então André e Filipe disseram a Jesus. Eu consigo ver André falando com Filipe, os gregos querem falar com o mestre. Vai haver um tour internacional. Chegou a nossa hora de ser conhecido em todo o mundo. Agora é o tempo para uma viagem internacional. Nós vamos para os lugares altos, para Atenas, para Roma. Tremendo. Filipe, vem cá. Vem, André. Vamos falar com Jesus. Falaram com Jesus. Jesus. Chegou a nossa hora. Os gregos querem falar contigo. O que é que Jesus diz? Jesus é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Okay? Os homens queriam levantar Jesus. Queriam dar a ele glória. E Jesus diz: realmente chegou a minha hora para ser glorificado. E André: yes, isso mesmo, nós vamos, não é? Para os lugares do mundo. Depois Jesus disse o seguinte: na verdade, que vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Filipe: quê? O que estás a dizer? Não, eu estou a falar um grande cartaz com os 12 discípulos e Jesus. Grande campanha. Todo mundo fora. E Jesus disse: quem ama a sua vida, perdê-la. E quem neste mundo aborrecer a sua vida, guardá-la para a vida eterna. Furou o balão. Depois ele disse: se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. Que direi eu? Pai,
salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Houve uma pressão da parte das pessoas, das multidões, de ser famosa. Ter o seu nome iluminado, bem reconhecido em todo o mundo. E Jesus diz, eu não quero a glória que vem do homem. Eu quero a glória que vem de Deus. Senhor, glorifica o teu nome. E depois nós temos a terceira vez que o Pai fala numa forma audível sobre o seu filho. E diz o seguinte, já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. A multidão estava a ouvir aquele barulho, mas não entendia, porque seus olhos estavam na fama, seus olhos estavam na resposta humana dos seus problemas. Eu estava a ver Jesus como libertador daquela opressão do Império Romano. Eu estava a ver em Jesus aquilo que Jesus podia fazer para eles. Eu estava a ver em Jesus somente cura para os seus corpos, pão para a sua barriga. Estava a ver em Jesus aquilo que eles queriam ver, aquilo que eles queriam receber dele. E foi aquela pressão do momento em que Jesus disse, salva-me, Senhor, deste momento. Eu não quero cair naquilo que sabe bem. Elogios faz-nos bem, sabe bem. O louvor do homem, sabe, aquela glória do homem, sabe bem. Vamos guardar um momento e vamos para Mateus, capítulo 6. Mateus 6. E diz, quando, pois, deres esmola, não fazes tocar trompeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nos sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Uau! Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Imagina. Podemos receber glória dando ofertas. Eu venho e mandamos ensinar 6 ofertas. E as pessoas, uau, que bom, uau. Alguns batem as palmas, fulano deu X. E a Bíblia diz, já receberam o seu galardão. Não é? Fizeste tão bem, aleluia, vamos dar uma grande salva de palmas para o pastor Jim, ele deu uma pregação, vamos todos. Pastor Jim deu uma grande pregação, aleluia. Já recebi o meu galardão. É tudo que tenho. Mais nada. Amanhã eu volto, para casa, sou igual. Eu recebi elogios. Eu recebi glória. E em todos, não somente como nós damos, mas como nós oramos, como nós jejuamos, tudo é igual. Nessa passagem, em capítulo 6 de Mateus, fala sobre, se nós queremos dar glória a Deus,
nós temos que praticar a nossa piedade em privado. Não é para ser visto pelos homens, não é para ser louvor, mas para dar glória a Deus. Nós oramos mais quando mais ninguém está, porque queremos estar com Ele. Não é somente quando estamos aqui na igreja para que todos possam ver a nossa eloquência de orar, a nossa emoção de orar, a nossa forma de dar uma imagem de um homem muito espiritual. Irmãos, nós aprendemos isso, eu sei. Mas essa glória é momentânea. É tudo que tem. É tudo que tem. A Bíblia diz que quando nós fazemos em privado, Deus honra-nos. Ele faz isso e é eterno. A galardão é eterno. Porque vem de Deus. Vem do Pai. Agora vamos voltar para João. Capítulo 12. A glória de Deus vem com um preço. Porque Jesus sabia, para glorificar Deus, Ele tinha de ser crucificado. E ele diz uma coisa interessante em versículo 32. Depois de ouvir aquela voz, ele diz: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Os fariseus dizem: todo mundo está atrás dele. Ele tem tanta fama, ele tem um nome tão grande, ele tem um ministério tão grande, todo mundo está atrás dele. Mas Jesus diz: não. Se eu abraço a cruz para dar glória ao meu Pai, todo mundo vai ser atraído a mim. Eu vou ser salvador de todo mundo. Não é somente aquele momento de luz, no palco, os focos, um momento em que temos a nossa grandeza. Porque essa grandeza não dura muito tempo. E quando nós entendemos o caminho para cima é para baixo, nós podemos dar realmente glória ao nosso Deus. Isso não foi uma novidade para Jesus, porque ele já sabia. Mas os discípulos não sabiam, não entenderam, porque ainda estava a pensar como o mundo pensa. Por isso mesmo, depois de 3 anos de estar com Jesus, ainda tinha aquela coisa na mente de fama, grande ministério, milagres em todo o mundo. E Jesus diz: não, eu estou no caminho para a morte. Porque morrendo, todo mundo vai ser atraído a mim. E meu Pai será glorificado. Amém? Como que Jesus preparou os seus discípulos para esse momento? Porque uma coisa que eu vejo, uma coisa muito, muito prática. Ele não disse tudo no princípio. Ele nos chama e nós pensamos que vai ser o mundo das maravilhas. Mas quantos de nós sabemos que há muita luta pelo caminho? Há muitas dificuldades e vez após vez somos tentados de desistir. Posso ouvir amém nisso? Ou pelo menos ai ai. Você está muito calado hoje. Quando Jesus encontrou os primeiros discípulos, ele estava ali, João acabou de batizá-lo,
João diz, eis ali um cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele diz, eu tenho que diminuir para ele se levantar. André e alguns outros que eram discípulos de João Batista ouviram isso e disseram, eu vou seguir Jesus. Eu vou seguir Jesus. Então começaram a seguir Jesus. Jesus olhou para trás e disse, o que vocês querem? Queremos saber onde tu estás, onde tu moras. Temos que passar tempo contigo. E Jesus diz, vinde e vede. A primeira coisa que Deus diz, então, vai ver coisas que nunca tem visto. Ele disse isso a Nataniel. Tu estás a acreditar agora, mas tu ainda não tens visto nada. Não é? Vede. Vinde e vede. Essa é fácil, porque não custa nada. Claro, queremos ver, queremos participar, queremos ser o espectador das grandes maravilhas que Jesus ia fazer. Não é? Nós queremos participar neste ministério de excelência e de poder. Eles começaram a seguir. Encontrou Pedro e disse, vem atrás de mim e vou fazer-te pescador de homens. Uau! Estou farto desse trabalho de pescar peixe. Estou farto. Se essa será melhor, agora eu vou ter uma experiência melhor, uma posição melhor. Eu vou ter um emprego melhor. Vou trabalhar na igreja. Eu estou a ser chato, eu sei. Não é? Mas tolero-me, não é? Porque é tão importante nós sabemos como manifestar essa glória. E Jesus levou os seus discípulos para mais fundo ainda, quando ele disse, permaneça na minha palavra e verdadeiramente sereis os meus discípulos. Ele disse isso em João 8. Agora ok, agora eu tenho que estudar. Agora eu tenho que ouvir bem. Agora eu estou na escola. Estou a ser treinado. Ok, é meio bocadinho diferente do que somente vai e ver. É um bocadinho diferente de somente pescar homens, ser ativo no ministério. Agora eu tenho que estudar. Ok. Pois ele diz o seguinte, quando diz, mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Mas permite-me, primeiramente, a sepultar o meu pai. E Jesus diz, segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. Agora Jesus tem que estar em frente da família? Ele tem que ter mais importância do que a nossa família? Alguns não seguiram mais. Okay? Mas Jesus estava a preparar o seu povo para participar, não é, naquilo que era a sua missão. Para dar glória a Deus com a nossa própria vida. Passou algum tempo. Ele disse em João 15, em João 12 diz, se alguém me serve, siga-me. E onde estiver, ali estará também meu servo. Então eu tenho que trabalhar, eu tenho que servir. Mas eu pensava que eu vou ser líder. Eu pensava que eu vou somente acompanhar-te. Agora eu tenho que servir. João 15.
Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Agora o discipulado agora tem mais preço. Um preço está a subir. Agora não é mais vindo e ver. Agora tem que produzir, tem que dar fruto. Tem que também discipular, tem que produzir. Não é somente estar na igreja. Agora tem que ganhar almas também, tem que discipular também. E depois ele disse uma coisa em que muitas pessoas disseram, já chega. Não conta comigo mais. Quando ele disse, se não comeres a carne do Filho do Homem e beberes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E muitos dizem, ok, é estranho. Eu não vou seguir isso mais. E a Bíblia diz, muitos viraram as costas e abandonaram Jesus. Ele olhou para os seus 12 e disse, e vocês? E Pedro disse, para onde vamos? Só tu tens as palavras da vida. Eu estou a ler esse processo porque, irmãos, para ser aquele caminhão que leva a glória de Deus, há um preço para pagar. Não é somente os aleluias e os améns. Não é só os louvores do povo, porque o povo é muito incerto. Né? Um dia eles dizem aleluia, outro dia dizem crucifico. Eu não sei se vocês já têm passado por isso como pastores, mas às vezes, né, as nossas próprias ovelhas nos mordem. Porque tem dentes. Né? Então é incerto e temporário os louvores que vêm do homem. Okay? Mas Jesus está a preparar-nos para que nós podemos ser realmente vasos de honra, vasos da sua glória. Pois vem um rapaz que diz, eu quero seguir, não me interessa o preço, eu vou te seguir. Ele olhou para aquele rapaz, então ele disse, ok, vende tudo que tem e dá aos pobres e segue-me. E depois, o quê? Essa envolve o meu dinheiro? Ele disse, não, eu não consigo. Voltou para trás, porque tinha muito. Sabe o que eu tenho visto? É que as pessoas que têm muito têm mais dificuldade de dar do que as pessoas que têm pouco. É verdade. Eu conheço pessoas muito ricas e eles são mais difíceis. Um que estava a falar comigo diz, Jim, eu não acredito no dízimo. Porque o dízimo dele é muito, comparado com os outros. Mas eu disse, João, meu desejo não é dar só 10. Meu pai, depois de falecer, o seu pastor falou comigo, ele disse, talvez tu não sabes isso do teu pai, mas no fim da sua vida estava a dar 100%. E sempre tinha esse desejo, não é somente 10, mas 20, para 30, 40, para 100. Eu tenho essa como referência. Mas se Deus não tem controle sobre as nossas finanças, eu vou dizer, não podemos seguir Jesus, não podemos ser chamados seus discípulos. Okay? Porque Deus quer receber glória através de nós. Ele quer que nós somos um canal, que nós levamos a glória, porque realmente nosso dinheiro não é nosso. Não podemos levar isso, não é, conosco ao céu. Não é nosso. Pois
Depois ele diz outra coisa. Cada vez ele levanta o preço. Agora ele diz, qualquer que não levar a sua cruz e não virar após de mim, não pode ser meu discípulo. André, mas não é isso que eu vi no princípio. No princípio era somente vem e ver. Agora eu tenho que ser crucificado. Ok. Eu estou somente a semear. Eu não quero a reação de vocês. Mas eu quero que essa entre e essa mexa com vocês. Ok? Que essa, porque no ministério há muita glória pessoal. E muitos que procuram glória, por isso há uma busca de títulos, há uma busca de currículo assim bem preenchida, há uma busca de alfinetes na mapa dos lugares onde temos igrejas. Há uma busca de atenção do povo e admiração do povo, e que as pessoas vão pensar, que grande ministério. Eu vou dizer, é só aquilo que tem, mais nada. É só. O que é que Deus diz? Eu conheço pessoas que têm grande igreja, mas não têm discípulos. Tem pessoas que enchem porque damos uma comida que eles gostam de ouvir, mas não são discípulos. E Jesus diz, ide fazer discípulos, e com certeza, logo que nós chegamos no céu, Ele vai perguntar, então, quantos discípulos tens? Mas eu fiz campanhas tremendas, eu preguei em todo o mundo, eu tenho feito uma grande obra. Não, quantos discípulos tens? Faz essa pergunta a ti mesmo. Quantos são os teus discípulos? Vocês conhecem? Vocês podem dizer, não, esse é meu discípulo. Porque Jesus olhou para os seus discípulos sabendo, se não levanta o preço, eles não vão aguentar aquilo que está para frente. Se eles não sabem a importância do sacrifício, não sabem a importância de dar tudo, se não sabem a importância de morrer, não é, para nós mesmos, eles não vão aguentar a pressão que vem. Esse último ano eu tenho visto muitos ministérios grandes a cair. Infelizmente. Eu estou triste com isso. Porque estava muito mais dedicada a cultivar o louvor do homem e não estava a cuidar a sua própria vida. E caíram em pecado. Eu pergunto, mas como é possível? Como era possível? Uma pessoa com 6.000 igrejas, com isso, grande impacto. Quem é? E um dia para o outro o ministério acaba. Porque talvez não tenha enfrentado bem aquilo que Jesus disse. Ficou naquela... Vem. Não. Vou fazer-te pescador de homens. Que é isso mesmo? Mas não chegaram àquele ponto de abraçar a cruz e seguir Jesus. Depois eu disse mais uma coisa. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a todo quanto tem,
não pode ser meu discípulo. Essa é em Lucas 14, 33. Renuncia tudo que temos. O preço é, eu vou diminuir para que Cristo pode acrescentar. Menos de mim, mais de Cristo. E essa foi aquela última tentação de Jesus naquela passeio triunfal em que estava a ser apresentada com uma campanha internacional indo para os lados assim de todo o mundo, estendendo a sua influência em todo o mundo. Ele disse, não, eu tenho que morrer para que Deus seja glorificado. O que é mais importante para ti? A glória do homem? O que os homens pensam de ti? Ou aquilo que Deus diz acerca de ti? Não somos somente um caminhão. Nós podemos faltar de gasolina. Nós podemos ter avaria no motor. Nós podemos passar pelas crises, mas lembra, nós temos uma carga muito forte. Amém? Vamos levar isso, aleluia, dando Ele glória e levar a sua luz onde a luz precisa brilhar. Okay? Nos lugares das trevas onde não há luz. Amém? Aleluia. Vamos ficar em pé. Oh Jesus, Pai, eu te graças eu dou graças, Senhor, que a Tua palavra fala a nós. E Pai, nós não queremos ser aqueles espectadores, não queremos ser somente os que andam atrás da claque. Não queremos ser somente os que buscam aquela louvor temporária, aquilo que talvez nos satisfaz naquele momento, Pai. Pai, nós queremos mais. Nós queremos a Tua glória brilhando em nós. Nós queremos ser um instrumento para que o Teu nome seja famoso, que o Teu nome é exaltado, que as pessoas conheçam a Tua presença, o Teu nome mais que nosso, Pai. Pai, nós queremos isso, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória ao Teu nome. Amém, irmãos.